Nós vamos abordar hoje, né, sobre um tema que chama-se os enganos, né, da Babilônia, né? Então, até coloquei ali para vocês hoje de manhã, né? Nós sabemos aí, né, que Babilônia foi um reino do passado. Isso. Mas quando João teve essa visão lá na ilha de Patmos, ele viu uma Babilônia que não se referia ao passado, até porque Deus faz um convite em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Se o povo de Deus está em Babilônia, também está em Babilônia, sinal que não era lá do passado, né? Porque no passado não existe mais. Então, nós vamos abordar hoje que Babilônia é essa, né? O que ela representa? E por que a gente é tão importante? A Apocalipse fala tanto de Babilônia e fala tanto de Deus pedindo para as pessoas saírem dessa Babilônia. O que ela representa nos dias atuais, então? Então, vamos começar com essa pergunta boa. Né? Essa pergunta é boa, porque a gente fala no final dos tempos que a grande missão do povo de Deus é espalhar as 3 mensagens angélicas. Na verdade, são as mensagens que estão em Apocalipse. E é interessante que existe uma mensagem específica que envolve Babilônia, que é a segunda mensagem. Então, veja, o que fala, né, essa segunda mensagem? Então, Apocalipse 14, versículo 8, né? Qual a mensagem, né, de julgamento da voz do segundo anjo? Muito bem. Miguel, você pode ler para a gente Apocalipse 14, 8? Com certeza. Seguiu-se o outro anjo. O segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Então, veja, a segunda mensagem do anjo, ou seja, no final do tempo do fim, a gente vê que o anjo, ele vem, ele fala assim, olha, caiu, acabou, caiu a grande Babilônia. E ele fala assim, olha, ele dá ênfase para quem é essa Babilônia, né? Aquela que dava de beber para quem? Para algumas, para todas as nações. Ela dava de beber, né? Embriagava, né? Embriagava, fala, com fúria, com vinho da fúria da sua prostituição. E a gente vai entender isso aí mais para frente. Mas aqui se fala, né? Caiu, é porque ela ainda está em pé, né? Porque senão não seria no futuro aí, né? Uma mensagem caiu porque essa Babilônia um dia vai cair, né? Agora, por quê? Porque ela tem dado de beber alguma coisa aqui, ó, um vinho para algumas nações. O que é isso? O que isso representa, né? Para a gente entender mais um pouquinho, como aqui na pergunta falando a mensagem do segundo anjo, a gente trouxe para vocês, não está no livrinho de vocês, o contexto que foi falado, né? Porque para cada tempo aqui da Terra, né, desde Noé até a volta de Jesus, né, existe o evangelho eterno a ser pregado, mas existem algumas mensagens específicas para ser dada naquele tempo. Por exemplo, quando Deus falou Noé, construa a arca, né? Qual que era a mensagem presente para aquele tempo? Entre na arca, senão vocês vão morrer. Essa era a mensagem presente. Quem não entrasse na arca e não confiasse em Deus, morreria com as águas do dilúvio. E assim, de fato, aconteceu. 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14 fala, que vocês podem até grifar na Bíblia de vocês, é uma mensagem que vai ser pregada um pouquinho antes de Jesus voltar a toda a terra, com grande clamor. Então, quais são as 3 mensagens que a gente já tem um estudo sobre isso? Né? Quem perdeu, aí depois me fala que eu falo qual que é do livrinho, né? Mas a gente não vai fazer tanto. Mas eu coloquei aqui em 3 só para a gente revisar. Só para a gente relembrar. A primeira mensagem está em azul, né? Então, são 3 anjos. Anjos são mensageiros, são pessoas que pregam sobre isso, tá? Está na chave de Bíblia de vocês lembram? Isso. A primeira mensagem angélica é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, né? Então, o juízo de Deus chegou. Lembra de 1844 até Jesus voltar, está em andamento o juízo, né, investigativo. A segunda mensagem angélica é essa laranja, que a gente trouxe na primeira pergunta. Caiu a grande Babilônia, aquela cidade, né, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E a última mensagem angélica será, né, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Então, todas são mensagens aqui de juízo, porque Deus não é só amor, ele é amor e juízo, né? Amor e justiça, né? Então, essas mensagens serão pregadas fortemente antes de Jesus voltar, para que as pessoas possam conhecer a verdade e se decidir de que lado estarão. E perceba só um detalhe, você vê que existe uma sequência, existe uma progressão lógica nas mensagens, que encadeia umas com as outras. Você vê que na primeira fala a respeito de adoração. Você olha, deu foco na adoração correta. E aí a segunda é o link entre a primeira e a terceira. Porque na segunda ele coloca o elemento falando assim, olha, caiu Babilônia. Existe um engano, entendeu? Que embebedou, deu de beber para todas as nações. E aí ele linka com a terceira, porque a gente já estudou a respeito da besta,
né? Que faz a referência de Babilônia. Ele fala assim, olha, quem adorar, ou seja, na primeira ele mandou adorar só a Deus, na primeira ele mandou adorar só a Deus. Aí na terceira ele está falando assim, olha, quem adorar essa Babilônia aí vai sofrer do vinho da cólera de Deus. Por isso que ele fala assim, já na segunda, caiu Babilônia. Então, perceba que as três estão juntas, né? Mas a gente vê a respeito de Babilônia, né? A gente fala, né? Ali, quando João recebeu essa mensagem, ele falava de Babilônia no futuro, mas Babilônia já não existia na época dele. Já tinha. Da onde vem? Como é que surgiu? Então, né? Porque Apocalipse, se vocês lerem Apocalipse aí, vai falar bastante sobre Babilônia. De onde vem, então, tia, a palavra Babel? Vamos ver, como é que. Da onde surgiu? Já falei. Vamos lá. Babel. Olha só, alguém já ouviu falar, até as crianças sabem, né, Lorenzo aí, até o Márcio está ouvindo por aí, né? Olha só, a palavra Babel, todo mundo já ouviu que depois do dilúvio, o que aconteceu? Né? Deus mandou o dilúvio sobre a terra, só que os homens, né, a descendência ali de Noé, um dos filhos ali, acabou que não adorando mais ao Deus do céu. E Deus falou, olha, eu nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio, o arco-íris será um sinal perpétuo da minha aliança com vocês, né? Só que os homens daquela geração foram maus, né? Alguns homens, então, começaram a falar o quê? Não, a gente vai tentar fazer uma torre que vá até o céu, né? Então, essa torre foi chamada Torre de Babel. Por quê? Porque nessa torre eles queriam alcançar, eles estavam, na verdade, desafiando ao construir aquela torre, significava que eles estavam aqui não acreditando na palavra de Deus e desafiando o próprio Deus. E o que aconteceu? Naquela construção, Deus confundiu a língua deles, foi aí que surgiu as diferentes línguas aí, né, nas nações da terra. Então, Babel ali, nesse contexto, significa o quê? Confusão de língua. O que é interessante? O que é interessante a gente observar? É só para você ver como que as coisas estão relacionadas. Se você ler nos primeiros relatos do Gênesis, quando Deus faz o jardim do Éden, ele fala de 3 rios que saem dali, incluindo o rio Tigre e o rio Eufrates. A gente sabe que depois do dilúvio, a terra se transformou de uma maneira geral. A Bíblia fala, né, que as fontes das águas vieram de baixo, de cima, de um jeito que, assim, foi completamente destruída, né? E a gente tem indícios disso hoje. Por mais que as pessoas falem, isso daí... Não, a gente tem vários indícios, inclusive científicos, né, de que a Terra passou por uma grande transformação. E é interessante que, logo que Noé e sua família saiu da arca, eles saíram num lugar, fizeram uma habitação num lugar onde tinha 2 rios, né? E esses 2 rios, eles nomearam esses 2 rios com os nomes dos 3 rios mais importantes da época antediluviana, que era o rio Tigre e o rio Eufrates, que até hoje existem. Esses 2 rios, Tigre e Eufrates. E aí, ali naquela região, eles habitaram, os filhos deles se corromperam e criaram a Torre de Babel. Então, aquela torre foi criada na região do rio Tigre e rio Eufrates. Teve a situação da mudança de língua, como a Bia falou, e mais para frente, o que é estabelecido exatamente ali, naquela mesma região? A cidade de Babilônia. Eu aqui no slide, olha só. Então, a gente está dando essa introdução para vocês entenderem de onde vem a palavra Babilônia, né? Então, nos tempos antigos, da Torre de Babel, e depois Babilônia, que foi o império, um grande Nabucodonosor, lá da estátua, Daniel, né? Então, o Império Babilônico, né, está aqui, e ele caiu um dia, né, que os Medo-Persas entraram ali, dominaram, né, aquele império caiu e veio o Medo-Persas. E tem até a profecia de Isaías, né, que você lembrou muito bem aí, porque na profecia de Isaías falou que esse império cairia e não se reergueria mais. E é interessante que ao longo da história, né, outras pessoas tentaram reerguer. O Miguelzinho, né, pregou, né, até lembrou de Saddam Hussein. O sonho de Saddam Hussein era refazer a glória de Babilônia. Ele começou, inclusive, a fazer projetos do Jardim Suspenso, etc. E aí teve a guerra do Iraque e não se cumpriu. Ou seja, de fato, o lugar realmente onde estava Babilônia nunca mais se reergueu. Né? E é interessante porque Babilônia tem um elo muito forte com o povo de Deus. Porque foi o primeiro reino que destruiu o templo. Então, perceba esses paralelos, né? Daniel, levou cativo, levou todo o povo cativo, mas foi o Império Babilônico que destruiu o Templo de Salomão. Ou seja, o lugar de adoração, ele colocou abaixo o lugar de adoração. E desafiou, né? O próprio Deus. Desafiou o próprio Deus, levou os utensílios do templo. Quando Nabucodonosor teve o sonho que Deus mostrou para ele quis desafiar Deus, porque você eu não vou construir a estátua lá para o pessoal me adorar, com os metais que eu sonhei, que era ouro, prata, bronze, ferro e barro. Não,
Ele quis construir toda de ouro, por quê? Ele quis desafiar o próprio Deus do céu, tanto que depois ele ficou passando 7 anos. Mas aí, vocês devem estar perguntando, mas não estou lembrando, mas aí vai ser spoiler, porque aí isso aí vai ser para próximo, que talvez ano que vem a gente faça Daniel e a gente conta para vocês. Mas aí a gente entra na Babilônia mística, né? Olha só, né? Então, Babilônia hoje, ela já caiu, né? A Babilônia do Império, né? A Babilônia, quando fala no livro de Apocalipse, nós vamos descobrir hoje nisso, o que é essa Babilônia. Quais são os paralelos, né? Porque essa Babilônia que fala em Apocalipse, ela tem paralelos. Sim. A gente vê que tem confusão, que ela destrui o templo de Deus, não é verdade? Sim. E ela é pagã, então a gente vai vamos estar abordando, fazer esse paralelo. Né? Então vamos lá, Aline, você pode ler para a gente, ou o Lorenzo, ou o Ricardo, ó, que chamado Deus faz aqueles que fazem parte da Babilônia. Apocalipse 18:4. Manda lá, Lorenzinho. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Muito bom, obrigado, viu, Lourenço? Olha, o que é importante nessa passagem? Veja, toda passagem é importante, mas veja, o que tem marcante que a gente não pode passar reto, passar despercebido. Primeira coisa, ele fala assim, ó, retirai-vos dela, povo meu. Então, a primeira coisa, só desse retirai-vos dela, povo meu, a gente tem duas grandes informações importantes que a gente não pode esquecer. Primeiro, o povo dela, o povo de Deus, também está em Babilônia. Ainda está em Babilônia. Você percebe isso? Que o povo de Deus não está só fora de Babilônia. A gente sabe que Babilônia é engano, é erro. Sim, mas Deus vem e fala assim, olha, povo meu, que está em Babilônia, sai dela. Sai dela. Né? Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, até o final dos tempos, ainda haverá pessoas de Deus em Babilônia. Só que é a segunda parte dessa mensagem. Deus, ele fala, e vai ter um momento que ele fala assim, agora acabou. Sai dela. Tem um momento que o povo de Deus terá que sair dela. Por quê? Ele dá um motivo. Assim, ó, porque se você não sair de Babilônia agora, você será cúmplice dos seus pecados. O que é cúmplice? Cúmplice não é aquele cara que também divide a culpa? Né? Quando a pessoa é condenada como cúmplice, é porque outra pessoa praticou o crime e essa pessoa ela foi participante. Então, entende? Por isso que ele fala assim, ó, não seja cúmplice, porque se você for cúmplice, você vai pagar pelos pecados dela também e vai receber os seus flagelos. Por isso que a mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, vão soar a todo mundo, para que as pessoas tenham oportunidade de realmente sair de Babilônia. Vai chegar um momento que elas vão ter que decidir, peraí, isso aqui não é de Deus, então eu vou sair desse movimento para quê? Para me unir e fazer a vontade de Deus. Então, o conselho de Deus é, retirai-vos da Babilônia. A gente vai dar mais detalhes até o final. Então, vamos lá. Antes, pra gente, então, deixa eu entender, então. Para a gente saber, né, de Babilônia, então, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber o seguinte. Todo mundo aqui é povo de Deus, confere? Certo ou errado? Tem alguém aqui que não se acha povo de Deus? Não, eu me considero povo de Deus. Então, a grande questão é o seguinte, Vi. A grande questão é o seguinte. Eu preciso identificar Babilônia. Para que eu saia dela. Exatamente. Para que eu tenho que identificar? Porque se eventualmente eu estou em Babilônia, porque está falando ali que até o final dos tempos, o povo de Deus poderia estar em Babilônia. Sim. Agora eu tenho que identificar o que é Babilônia para que se eventualmente eu estiver, eu tenha a condição de sair. E outra, está falando assim, para não ser de participante dos seus flagelos, que são as 10 pragas que vão ocorrer também. Exatamente. Né? Então essa Babilônia ela vai sofrer as pragas de Deus. Consequência, se a gente ficar nessa Babilônia, a gente vai sofrer as pragas juntas, conscientemente. Né? Então, por isso que a gente está aqui, para que a gente possa estudar, para que a gente possa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos entrar agora na simbologia que fala de Babilônia dentro do Apocalipse. Está em Apocalipse 17, tá? Vamos lá. Terceira pergunta diz assim, esse aqui é o versículo maior que a gente vai ler hoje, tá? Então, a gente vai delongar um pouquinho nele. Que símbolo representa a Babilônia? Não coloquei todo o verso aqui, senão vai ficar muito pequenininho para vocês lerem. Eu coloquei vários slides para que a gente possa ir conversando aos poucos. A resposta a gente vai colocar no final. Mas vamos entender, então. Que símbolo, dentro de Apocalipse, então, Babilônia ela é representada por qual simbologia? Vamos ver. É o quê? É uma torre? É uma cidade? É o quê? É uma cidade? É um império? Né? E aí, qual é a ideia? Apocalipse 17, de 1 a 6. Nós vamos ler primeiro 1 e 2 e depois o restante, tá? Para a gente poder ir explicando, então.
Apocalipse Se vocês quiserem 17, acompanhar na Bíblia de vocês, abram a Bíblia, a gente tem Apocalipse, capítulo 17, 1 e 2 agora. Isso. Quem que vai ler? Sandra, você pode ler pra gente, Sandra? Posso. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Olha só, que anjo é esse? E é importante porque, olha como é que o Apocalipse é perfeito nesse sentido. Se você volta para o capítulo 16, ele vai falar dos flagelos que acontecem. As 10 pragas. Ele vai falando das 7 pragas. As 7 pragas que vão acontecer. E aí é interessante que a gente vê que no 5º flagelo e no 6º flagelo cai sobre o trono da besta. Sim. E aí ele começa a dar essa introdução para ele entender, vem cá, que besta é essa? Que Babilônia é essa? E aí João fica sem saber. Aí o que acontece? O anjo fala assim, não, pera, vem que eu vou te mostrar o julgamento dessa grande meretriz que você está vendo. Então, ele está falando que de um julgamento que vai acontecer com essa meretriz, porque a imagem é uma mulher, essa mulher é uma meretriz, uma prostituta, ela está vestida, antigamente as prostitutas, né, no tempo bíblico, se vestiam com roupa assim, vermelha, cheia de adornos, né? Então, essa era a imagem que João viu. E ele chocou. Por quê? Porque o anjo veio com uma das taças, né? Porque as taças, quando o anjo jogava na terra, que a gente já estudou, quem perdeu aí as 7 pragas, o Apocalipse, né? Isso. O anjo fala, ó, veio um dos 7 anjos, então, que estava com a taça, e falou, ó, vem, que eu vou te mostrar agora o julgamento de quem? Da grande meretriz, dessa Babilônia, que está sentada onde? Sobre muitas águas. Né? Muitas águas, a gente já viu que em profecia, quando fala muitas águas era o quê? Que Apocalipse mesmo fala. A água é uma região super povoada. Isso é Apocalipse 18, 15. Tá? Que água em profecia significa multidões, povos, né? Então, essa meretriz, ela está assentada num lugar deserto? Não. Ela está entronada num lugar o quê? Com muita população. Não, e é interessante, sim, que como ela está sentada olha só, veja, olha que começa a perceber os paralelos. Ela está sobre muitas águas, Vi. Então ela está sendo sustentada por muitas águas. Veja bem, qual era a grande característica da cidade de Babilônia? Porque a cidade de Babilônia foi sitiada diversas vezes e nunca caiu. Ela só foi cair na mão dos medos e persas, sabe por quê? Porque Dario e Ciro desviaram o curso do Eufrates, e aí o rio Eufrates que entrava dentro da cidade, ou seja, o que sustentava a cidade era o rio Eufrates, aqui que nem abastecia a cidade, sustentava a cidade de Babilônia, era o rio Eufrates e secou. Ou seja, a gente vê aqui um paralelo, novamente, que a grande meretriz que é a Babilônia, ela é sustentada por muitas águas. Olha isso. Do mesmo jeito que a cidade de Babilônia era sustentada, essa também era sustentada por muitas águas. E Apocalipse fala que o quê? Muitas águas são dos reinos. Então, olha os paralelos. Olha os paralelos. É interessante porque o anjo está falando do julgamento dessa meretriz. Mas aqui no grego, se a gente for ver no grego, a palavra julgamento, ela tem 2 palavras que referem-se, eu coloquei aqui para vocês só a nível de curiosidade, tá? 2 palavras referem-se aí a julgamento. A primeira palavra é crisis, que é um juízo em andamento. E a outra palavra é crima, que é pronúncia do resultado, que pode ser positivo, né? O quê? Um julgamento que ainda está em andamento. Né? A palavra aqui, referente à Babilônia, quando foi traduzido para a língua portuguesa, né? A palavra julgamento aqui, não foi colocado crima, né? Foi colocado julgamento, mas o quê? Mas no original, no grego, está crisis, que é o quê? Crise não, está crima, porque foi um julgamento que já foi fechado. Tá? Então, bate com o que a gente falou das 7 pragas que caíram. Então, não é um processo, né? Ali é o que? A condenação. Você vê o resultado do julgamento, que é a palavra crima. E é isso mesmo. Então, aquele anjo já veio trazer o quê? A sentença, na verdade, né? A sentença final, né? A sentença final, o veredito final dessa prostituta, que seria o quê? Então, que é Babilônia. Agora vamos continuar, Linda, vamos ver. Apocalipse 17, 3 e 6. O Padre, você consegue ler pra gente?
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Obrigada, Muito Paty. bom, Paty. Obrigado. Então, o que a gente está vendo? A gente está falando da mesma figura. É a meretriz, né, que é a mulher, né, vestida de escarlata, e ela está sobre uma besta. Olha, perceba, lembra? Que a gente viu que isso aqui está tudo sendo sustentado, né, pelo povo e tal, mas olha só, ela está agora, olha só, ele falando dessa mulher, ela está sustentada sobre uma besta. Olha essas características que a besta está falando ali, ó. É uma besta de cor escarlata, cheia de nomes de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Onde que eu vi isso aqui em Apocalipse? Já estudamos. Já né? estudamos. Apocalipse 13? Apocalipse 12. Apocalipse 12, a gente fala do dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis que um dragão vermelho, olha, um dragão vermelho, uma besta. De quantas cabeças? 7 cabeças. E quantos chifres? 10 chifres. Agora, perceba. Essa besta que é identificada como Satanás aqui, a gente tem um outro paralelo dela, olha só. Pega a figura do capítulo 13 de Apocalipse e está falando a besta que sobe do mar. E qual é as características da besta que sobe do mar? E a gente vê o mesmo paralelo. Vocês conseguem perceber? São as mesmas figuras? As mesmas figuras? E é interessante, igual o Thiago já falou muitas vezes, né? Que Deus vai dando um zoom. Em Apocalipse 12 ele fez essa imagem, Apocalipse 13 ele voltou nessa imagem, e agora 18 ele vai falar dessa mulher, porque na Bíblia nós vamos ver mais à frente, são 2 mulheres, a igreja pura e a estura, né? Então, mulher em profecia significa o quê? Igreja. Então, uma mulher vestida de prostituta, sentada numa besta, é uma igreja o quê? Uma igreja prostituta. O que uma igreja prostituta é? Uma igreja que aceita dentro do seu corpo de doutrinas aquilo que não vem do mestre Jesus, do seu esposo Jesus. Então, uma igreja que se adulterou nos seus ensinos, que a partir do momento que ela se viu como igreja, como mulher, ela começou a aceitar dentro do corpo de doutrinas dela aquilo que nunca Jesus falou, aquilo que nunca Jesus pregou, tornando-se, então, uma igreja prostituta, uma igreja o quê? Né? Meretriz. Então, Bia, vamos revisar então aqui. Porque, como eu falei, o que o pessoal normalmente se confunde? É que esse entendimento que a gente falou. Quando a Bíblia trata de profecias, ela dá um panorama e vai dando zoom. Ela pega aquela foto, amplia, para você ter um entendimento melhor. Depois pega aquela outra, amplia. Se você não fizer a conexão, até a gente comenta muito isso daí com a Sara, o pessoal que tem estudo com a gente bate um papo depois, a Bíblia inteira, ela tece um tecido contínuo. Não existe ponta solta. Não tem como ter ponta solta. Então você vê, Apocalipse 12, a gente identifica Satanás, ele dá características para o diabo. Ele fala ali, o diabo, antiga serpente, ele fala lá, claramente. Ele dá as características, que é um dragão vermelho, com 7 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. E aí depois, quando você vem em Apocalipse 13, falando das 2 bestas, tem uma besta que emerge do mar. E a gente percebe. E aí, ó, olha o zoom. Antes a gente só falava de Satanás, agora a gente está falando de um outro poder. Só que esse mesmo poder tem as características do dragão, porque o dragão dá força para esse poder. E aí ele fala, o que é? É uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. Aí agora a gente fala sobre meretriz. Olha só. Essa meretriz, o que é meretriz? A gente sabe que é uma mulher, é uma igreja. Só que essa meretriz está sentada onde? Ela está sentada onde? Por uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E aí a gente isso tudo a gente falando no contexto de Babilônia. Então a gente não pode desvincular. Vocês perceberam que tem um encadeamento de conceito? Tem um encadeamento de coisa. Então, todas essas figuras, quando você fala da meretriz, quando você fala da besta com 7
cabeças e 10 chifres. Quando você fala de Babilônia, todos eles estão relacionados. Quando você fala do dragão, todos eles estão relacionados. Então, eles têm que estar envolvidos. Isso é importante para vocês. E para a gente identificar quais são elas, a gente vai para os outros versos também, olha só. Né? A mulher estava vestida de púrpura, então não era uma mulher pobre. Era uma igreja o quê? Rica. Púrpura era cor escarlata, de adornos com ouro, pedras preciosas, né? Então, olha só, ela tinha na sua mão um cálice, que nós vamos abordar o que significa, né, daqui a pouquinho, cheio das abominações, né, cheio de algumas coisas, e na sua testa estabeleceu o quê? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da fé. Então, ela tem filhas. Isso, ela é mãe, né? olha. Ela é mãe, olha só. E a mulher, ela estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e o sangue da testemunha de Jesus. Então, foi uma mulher que o quê? Ela se embriagou, ela foi a corresponsável ali do sangue de mártires, de cristãos que foram mortos ao longo da história. Isso. Deu para entender? Deu para a gente visualizar? Pegaram então, o paralelo? Aqui a gente colocou em tópicos o que falou sobre essa parte que a gente leu, né? Então, sentada sobre muitas águas, né? Uma meretriz que está sentada sobre muitas águas. Olha o paralelo com Babilônia, olha para o paralelo. No meio do povo. Se prostituiu com os reis da terra. Então, ó, primeiro, porque era governamental. Porque era mulher, era mulher. Então, porque, veja, mulher nenhuma nasce... Como igreja, e mulher nenhuma nasce prostituta. Sim. Ela nasce pura e se prostitui. Então, a gente vê o que ela nasceu, era como mulher, mas depois ela se prostituiu. E com quem? Com os reis da terra. Então, tem um envolvimento com os grandes poderosos da terra. Sim. Ela embebedou os habitantes da terra com as suas doutrinas. Ela deu de beber e a terra se maravilhou. A gente já viu em Apocalipse 13 com as coisas que ela fazia. Né? Ela estava aqui montada numa besta escarlate, vestida de púrpuras e pedras, você já falou. Era a Babilônia mãe, porque ela era mãe. Faz a referência lá, Babilônia. Ela estava embriagada. Com o quê? Com o sangue dos santos, ou seja, responsável por martírio. Né? E aí a gente vai assim, ó, a grande cidade que domina. Por quê? Aí a gente vai falar, vamos falar mais pra frente, vamos lá. Aí aqui nós temos uma prostituta simbolizando, então, uma igreja que teve uma queda doutrinária. Né? Então, há uma igreja... Na Bíblia, na verdade, fala apenas de duas igrejas, a igreja pura e a igreja impura. Apocalipse 12, nós já estudamos com vocês, que aborda o que é a igreja pura de Deus, né, que ela revestida com a luz, uma igreja pura, né, cheia das doutrinas de Cristo. E agora, Apocalipse 18, que a gente está estudando, 17, vai abordar o que? A igreja meretriz, que é uma igreja contrária, uma igreja impura, só que é muito aceita pelos povos, multidões e línguas aí. Exato. E nós vamos fazer o que símbolo, né, então... Continuando sobre isso que Apocalipse está falando, que símbolo representa a Babilônia dentro de Apocalipse, então, ó. Então, que a gente leu, né, agora. Preencher, ó, uma mulher em cunjafrão. Só que vocês estão com o livrinho aí, né, para não perder o fio da meada, né? Só para a gente não perder o fio da meada. Então, vamos lá. Babilônia é representada no Apocalipse como o quê? Como uma mulher cuja fronte, na testa, está escrito o quê? Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, ela tem o quê? Tem algumas filhas. Que filhas também? Ó, filha das meretrizes. Então, as outras filhas também são meretrizes igual ela, porque também não são puras igual a Apocalipse 12. É interessante que esse... Aí você fala assim, pô, Tiago, mas você tirou da tua cabeça esse negócio de meretriz, aqui Não. Você vê o mesmo paralelo, por exemplo, quando o povo de Israel se afasta e começa a ser idólatra, antes de ele cair na mão dos assírios e depois dos babilônicos, os profetas vinham falar assim, olha, a minha cidade se prostituiu. Ela era pura, virgem, ele falava assim, agora ela se prostituiu. Ou seja, é esse mesmo paralelo, entende? Então perceba, a idolatria, a saída da doutrina errada para o paganismo, para a abominação do dragão, é caracterizado como prostituição. Então, a mulher, ela pode até ter nascido pura, mas ela se prostitui e agora ela é mãe de outras impuras. Mãe de outras impuras. Então, nós vamos ver agora, né, onde se assenta para ver se bate com o que a gente estudou em Apocalipse 13. Isso, né? vamos Como lá. Apocalipse, então, o que mais que ele fala sobre essa Babilônia? A gente colocou em dois tópicos aqui também. A Tianinha consegue ler esse agora? Tá um pouquinho maior? Dá pra Sim. Dá? Então, tá bom. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Muito bem, Apocalipse 17:7. E agora tem que fazer uma pausa. Por quê?
Lembra como eu falei para vocês que a Bíblia a gente não estuda ela sozinha, isolada, um texto fora de contexto. Apocalipse é um livro muito complicado porque às vezes as pessoas estudam sozinho. E agora a gente vai ter que dar só vou dar esse parênteses rápido de Daniel, porque senão vai ficar... Por quê? O foco de Apocalipse é bem interessante isso. Ele bota as profecias no final do tempo, mas ele dá muita característica espiritual da coisa. Em relação à doutrina, em relação à igreja verdadeira, ao povo de Deus, características espirituais, características religiosas. Só que ele não dá o contexto histórico, geopolítico da Terra. Isso você encontra onde? Em Daniel. Por isso que quando se estuda Apocalipse, é importante você estudar Daniel. E aí, se você lê em Daniel, e aí que é o ponto, todos esses paralelos que Apocalipse tem aqui, ele extrai de Daniel. Então, assim, não é aleatório essas figuras não são aleatórias. E aí o que acontece? Em Daniel você vê uma cronologia de poderes. Você vê o primeiro poder, que é o babilônico, que a Bíblia falou até da estátua. Depois você vê o Medo-Persa, que a gente não vai dar detalhes porque a gente não está estudando Daniel. Mas claramente ali você vê o Império Grego, Macedônico, e depois do Império Grego Macedônico, você vê o Império Romano. E depois do Império Romano, você vê um poder que emerge do Império Romano. Entende? E agora ele está falando dessa, que em Apocalipse ele pula direto para esse poder que emerge do Império Romano, do pós-Império Romano, que é a besta que emerge da água, né? Que é a mulher escarlate, que é a Babilônia. E aí ela vê o seguinte, agora ele dá características aqui que complementam o livro de Daniel. Que complementam. Porque ele fala assim, tá, beleza, então onde que é essa Babilônia? Onde que ela fica? E aí ele fala, quem tem sabedoria, entende. Ele fala que aqui está o sentido. Saiba, olha só, as 7 cabeças são o quê? São os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E aí fala o seguinte, isso complementa o entendimento de Daniel? Complementa. Porque Daniel, ele deixa claramente quais são os 3 primeiros impérios. Babilônia, ele fala, literalmente, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E ele falou do Império Grego centenas de anos antes de Alexandre o Grande. Ele fala isso no livro de Daniel. Só que o quarto, ele não deixa claro, porque era extremamente destruidor, era um Império de Ferro, que esmagava todo mundo. Ele não fica claro, ele não consegue perceber. Só que aqui faz sentido, porque nós sabemos pela história que depois do Império Grego veio o Romano. Só que aqui ele vocês forem colocar também assim no Google, qual é a cidade das 7 colinas? Aí tá lá. Aí, olha só. Sobre 7 colinas. E aí o que acontece? O Apocalipse, ele pega e ele fecha. Ele fecha falando assim, se você com contexto histórico não conseguiu entender que é Roma, agora eu te dou o contexto espiritual, porque depois do Império Romano, você estuda em Daniel que surge um outro poder. E esse poder está num lugar. E aí, ó, esse poder é o que João fica, né, batendo na tecla. Ele fala, tá onde esse poder? Esse poder está em 7 colinas. Então, na verdade, é uma igreja, é uma mulher. É uma igreja. Então, agora vamos trocar a palavra mulher por igreja. A gente já sabe que igreja, em profecias, quem pode procurar a gente, que a gente manda lá a referência bíblica, tá? Isso, vamos traduzir, né? Vamos lá. Mulher é igreja. Mulher é uma igreja. Então, aqui, ó, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, sobre qual essa igreja tem sede, né? Qual é a igreja, então, que tem sede sobre essa cidade? Não, olha só. Colinas, aí a gente vai deixar para vocês tirarem a conclusão. Então, é mulher. Sim. Então, qual é a mulher? Que é uma igreja. Que está sentada sobre 7 colinas, que era pura, se prostituiu. Ela rica. Olha, a gente não perder. Então, quebra-cabeça aí. Vai montando. Então, é uma igreja, certo? Que está sediada sobre 7 montes, que era pura, se prostituiu, certo? Dessa prostituição, ela se envolve com os reis, sim, certo? Tem um apoio, ela tem muitas riquezas, porque ela é cheia de adornos. Ela é sustentada por muitas águas. E dá a beber a toda a terra, todas as nações. E dá de beber a toda. A doutrina dela é muito seguida. E ela tem mãe, ela tem filhas. Ela teve filhos. Existia um movimento protestante que saiu dentro da Igreja Católica, teve filhos, e essas filhas ainda também bebem das mesmas doutrinas. Elas guardam o domingo. Agora sim, a gente tem que ver, porque ó, a gente não está fazendo crítica a essa igreja.
Porque a maioria do povo de Deus ainda está nela. Não é a segunda Então, mensagem? nessas- A segunda então- mensagem é sai dela, povo meu, ou seja, Então, o povo a de gente Deus tá- está lá. A gente está falando que vai haver um momento em que essas pessoas vão ouvir o chamado de Deus e vão Vai acontecer. perceber, né, essa grande Babilônia, o grande engano que teve ali. Então, agora aqui, ó, eu coloquei também as 7 colinas da cidade de Roma, depois, quem quiser, eu posso passar o slide, está no nosso site também lá, né? E aí, Apocalipse 17, 15, 18, vai continuar aí, né, algo importante para a gente localizar e saber o que é. Apocalipse 17, 15 e 18. Família, pode ler para a gente, Família? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 15 e 18. Então, a Bíblia se explica, né? Olha, a Veja, gente falou que não foi a gente que água falou. são povos, ó, Apocalipse mesmo está na sua Bíblia. Né? As águas que existe, que ela está nas águas, onde a meretriz está assentada, onde essa igreja é impura, meretriz e igreja impura, porque a gente sabe que mulher em hipocrisia, né, igreja, né, igreja meretriz, igreja prostituta. Está assentada, ela está o quê? Ela, sobre as ações. E não, sobre tem um detalhe, ações. olha só que ela fala assim, ó, ela é a grande cidade, olha isso, porque ele caracteriza, ela é a grande cidade, porque a gente sabe que cidade é essa. A gente sabe que foi das sete colinas, que veio do quarto animal, da quarta besta de Daniel. A gente sabe que cidade é essa. É Roma. E tem um detalhe. Ele fala assim hoje, que domina sobre os reis da terra. Agora eu quero que você me fale. Pega as religiões orientais, pega mesmo o islamismo, que é uma das maiores religiões monoteístas. Me fala aí quem que é o grande, sempre foi o grande representante dessas religiões, que dava bênção para os reis. Na história, ao longo da história inteira. Quem era que dava bênção para os reis? Você vê ao longo de toda a história dos seres humanos, a gente viu que só a igreja, só os papas faziam a bênção para os reis. Até hoje. Até hoje. O cara é eleito presidente, ele vai aonde? Vai lá para o Vaticano. Vai receber, né, conversar. Não é à toa. E a gente fala assim, gente, a gente está falando com a maior, olha, com maior sinceridade. A gente tem que ser claro, mas também tem que ser sincero. Assim, tem que ter sinceridade de propósito. A gente, em nenhum momento, está querendo ofender a religião. Não é isso. O que a gente está mostrando para vocês é o que está escrito na Bíblia. Isso. Veja. Porque muitas pessoas estão ali, elas nunca ouviram. E elas não leem, elas não entendem muitas vezes, né? Então, elas são sinceros. E ali tem muito povo de Deus que um dia vai ouvir essa mensagem. E talvez foi para isso que Deus chamou você. Para que você leve essa mensagem para essas pessoas também. Porque um dia, o povo de Deus que está ali, que são milhares, gente, milhares. Então, quando eu olho assim as pessoas, vai ser milhares de outras dominações, são povo de Deus. Não, e tem um detalhe. E tem um detalhe. O que ela fala? Que a grande meretriz é o que, Vi? É mãe. Veja bem. Por isso que é importante. Por isso que a gente está falando de Babilônia. Se ela é mãe, ela tem outras filhas meretrizes que ela está falando. Entendeu? Que a gente vai entrar. Vamos responder, né? Olha só, no livrinho de vocês, então, né? A pergunta 4, tá? Respondendo, então, eu vou ler, aí dá tempo de vocês colocarem no livrinho, ó. O anjo, porém, como o Apocalipse ainda identifica a Babilônia, né? O anjo, porém, me disse, por que te admiraste de ti o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher? Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, né? Nos quais ela está assentada. E a última parte ali, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? São povos, multidões, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então, é o que é muito aceita, né? Por todos ali, está sentada sobre muitos povos, né? E aí, nós vamos entrar agora na pergunta 5. O livrinho de vocês, enquanto vocês estão copiando a resposta, o livrinho de vocês, ele vai voltar, né? Em um desses versículos que a gente já leu, para que a gente possa aprofundar nesses temas, tá? Então, a pergunta 5, nós não vamos ler todo esse verso, porque nós já até lemos, já falamos com vocês, nós vamos só colocando a resposta e explicando melhor. Só para vocês não perderem aí a sequência, né? Só para vocês não perderem a sequência do que foi, do que a gente já tratou. Né? Qual seria, então, a influência religiosa que a Igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? Então, aqui, ó, verdadeiro ou falso, né? Ela embebedaria os que habitam na terra com o vinho de sua devassidão? Sim. O que seria esse vinho, então?
né? Esse vinho seria o quê? Os enganos que ela colocaria, né? Porque a gente vê na Idade Média, até os padres, a gente viu que Martinho Lutero ele não tinha acesso à própria Bíblia. As Bíblias ficavam acorrentadas nos castelos. Tanto é que quando Martinho Lutero pegou a Bíblia, ele queria ficar lendo ali. E quando ele começou a ler e percebeu que aquilo que a igreja falava, né, era contrário à Bíblia, ele começou a protestar, né? Aí que surgiu a igreja protestante, começou a protestar contra o que a igreja católica falava, né? E aí que houve o quê? Né? Ele foi excomungado, né, e perseguido, e foi criado aí algumas igrejas protestantes que protestavam contra o que Roma falava. E não foi só ele, né? Você tem João Rus, essa igreja, então, vários... ela embebedou, né, ela deu desse vinho de engano para todos da terra. Falso, conduziria os cristãos a um reavivamento e reforma? Não, pelo contrário, a Idade Média, uma idade o quê? Das trevas. Das trevas, né? Das trevas. Né? Sem a Bíblia, sem Deus, as pessoas perecem na escuridão, né? Verdadeiro, daria ao mundo um cálice de abominações, né? Com os enganos. Exaltaria a lei de Deus, pelo contrário, ela pisou, em Daniel a gente já estudou que ela ia pisar a verdade por terra, ia mudar os tempos da lei, e o que fez, ela prosperou, né? Então, aqui, qual seria, então, que já colocamos aqui, ó, eu coloquei para vocês verem o contraste, né, de duas igrejas. Nós já até falamos aqui com vocês, né, Apocalipse 12 retrata a igreja pura, e Apocalipse 17 a igreja impura. Depois vocês podem ler com mais calma em casa, né? Assim como em Apocalipse 12, uma mulher pura é o símbolo da igreja fiel, aqui aparece uma meretriz, como símbolo de uma igreja que se prostituiu, contaminando a verdade com o erro. Na Bíblia, a prostituição é símbolo da idolatria, né? E aqui eu coloquei a referência, porque eu não tinha colocado no outro, né? Olha só, quando Ezequiel fala da prostituição, né, de adorar ídolos, ele coloca muito ídolos como prostituição. Então, lembra que a gente falou daquela referência de veja prostituição, daquele que adúltera, daquele que faz prostituir, ou seja, adorar ídolos, mesmo a igreja de Deus, né, o povo de Israel, ele se prostituiu, olha lá, achou nas suas mãos o quê? Com ídolos o adultério, olha lá, adulteraram com isso, ele fazendo exatamente esse mesmo paralelo. Quando a gente faz alguma coisa contrária à palavra de Deus, nós estamos adulterando a verdade, né? Será que hoje eu estou sendo uma pessoa adúltera, que não estou, né, colocando, né, e praticando as verdades puras do cristianismo? Ele coloca esse foco, né, de adultério, principalmente para o quê? Para a igreja de Deus. Que são responsáveis, os responsáveis pelos líderes religiosos. Porque ele fala lá, ó, vocês contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados. Ou seja, ali é referente exatamente à igreja. Referente a uma igreja. Não são as pessoas, ali são a igreja. Sim. Então, aqui são duas mulheres, né, do Apocalipse. Isso. A mulher, então, prostituta, né, tem algumas referências aqui, e a mulher pura, que seria a mulher verdadeira. Quem que são enigmáticas, nós já comentamos sobre tudo isso, agora o livrinho de vocês vai trazer, né, adentro mais alguns versículos aí para a gente fechar esse assunto com vocês. Quem que são enigmáticas, a meretriz traz em sua fonte. Que a gente já leu. 17:5. A Rê do Biel pode ler para a gente? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Obrigado, Rê. Interessante porque, lembra como a gente falou que todo o Apocalipse tinha que ser em linguagem figurada, porque senão ele não ia subsistir até os nossos tempos hoje? Ele coloca como um grande mistério. Por quê? Porque esse significado ainda não tinha sido completo. Hoje a gente está vendo os diversos paralelos e a gente consegue identificar. Mas ele coloca, fala assim, Babilônia, o mistério é esse, né? Babilônia, a grande mãe, meretriz das abominações da terra. E até eu coloquei aqui, porque quando fala mãe é porque tem filhas. Esse slide aqui demonstra bem isso. Olha só, a visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu. E as diversas igrejas que dela saíram, as filhas, conservam muitos de seus vícios de sua conduta religiosa equivocada. Os dois principais sinais identificadores da relação maternal entre romanismo e o protestantismo apostatado são a observância do domingo que todas as igrejas protestantes, elas adotam, seguindo a igreja-mãe, e também a crença na imortalidade da alma, que todas essas duas crenças a gente viu que é contrária ao que a Bíblia apresenta. Vem de uma tradição da igreja-mãe. Isso é importante, que a gente tá falando. Isso é muito importante, porque quando a gente fala assim, ó, você acha na Bíblia, você consegue achar na Bíblia o fundamento que fala que é para guardar o domingo? Não. É o contrário. Você acha na Bíblia que existe fundamento para guardar o sábado? Sim. A Bíblia está repleta de Jesus e os discípulos fazendo. Outra, falando a respeito da mortalidade da alma.
Sim. Falando assim, em nenhum lugar na Bíblia você vai achar que a alma que morreu vai para o céu. Nada, você não tem. Não tem. Eu coloquei aqui, Tia, olha, no próximo slides, né, algumas características da igreja pura e a igreja adulterada, então. Só por que a Bíblia falou que é importante que a gente falar? Porque como a gente falou assim, lamentavelmente, ela é mãe de outras meretrizes, por quê? A despeito dessas outras igrejas, porque outras mulheres, outras meretrizes, outras mulheres que saíram dessa igreja mãe, elas se manterem também meretrizes, porque elas adotaram o vinho, lembra aquele que o vinho o quê? Da prostituição. Então, a igreja pura, a mulher pura, a igreja pura, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e doutrina, tem os versículos, depois eu posso passar para vocês. A igreja adulterada, ela segue tradições. Já ouviram gente falar assim, eu sigo isso porque meu pai e minha mãe seguiam, não quero contradizer, nem ler na Bíblia se aquilo é real ou não. Né? A igreja pura, ela crê que Cristo é o único e suficiente Salvador e mediador. É através dele que eu tenho perdão pelos meus pecados. A igreja adulterada, ela fala o quê? Que a mediação vem de outros, de Maria, dos santos, isso não é bíblico, né? Há um só mediador entre nós e os homens, Jesus Cristo, né? A igreja pura fala que a gente é salvo pela graça, justificado pela fé gratuitamente. A igreja adulterada fala que tem que pagar penitências, obras meritórias, pagar... A gente às vezes tem que pagar, tem que colocar um copo de água com não sei o quê. Entendeu? Então, assim, é uma igreja adulterada, porque isso não é bíblico. Vejam aqui adulterado como o quê, pessoal? Aceita dentro do corpo de Deus aquilo que não vem de Cristo. Né? Então é o quê? É um engano. Né? Agora, a igreja pura, a lei não foi mudada por Jesus, e ele não autorizou nenhuma mudança. A igreja adulterada ensina que se pode mudar a lei e adulterá-la. E pode ver o seguinte, gente, assim, Tiago, vocês estão tirando isso da cabeça de vocês? Não. Tá tudo aqui. Todos os versículos. Eu quero que vocês me mostrem um versículo falando que podia mudar a lei. Que Paulo falou que podia mudar. Não, a Paulo é depois, né? O apóstolo de Cristo, do gentil. Paulo fala, a lei é boa, o mandamento é santo, puro, santo e bom. Então, assim, tudo que a gente está colocando aqui está com referência. Justamente para que vocês vejam, não é a nossa Bíblia. Não é o que a gente pensa, é o que a Bíblia tem falado. Por isso que é importante. Vejam, por que a gente está fazendo esse slide com calma? Para vocês perceberem essa diferença. Em Apocalipse, ele fala da igreja pura. E a gente não está falando de uma denominação, não é isso. Não é isso. Porque a gente sabe que a igreja é o povo de Deus. Não é placa de igreja, não salva ninguém. Eu falo assim, vocês vão na Adventista, mas a Adventista tem erro, um monte de erro. Mas o importante é as doutrinas e aquilo que você acredita conforme a Bíblia. Você me mostra uma coisa que está na Bíblia, tem que ser seguida. Se a tua igreja, o jeito que você escolheu, não está conforme a Bíblia, você pode fazer o que você quiser, mas não é bíblico. Não é bíblico. Você não está seguindo a igreja da Bíblia. E Deus tem seu povo nessas igrejas, porque estão sendo enganados. Sim. Agora, outra, né, a pureza. O segundo mandamento da Santa Lei de Deus proíbe adorar ou venerar ou render culto a imagens. E ele é o Espírito Santo que pede um culto espiritual, né? Olha só, a igreja adulterada, ela fala o contrário. Ela fala que pode fazer imagens, deve acender velas perante imagens, pedir-lhes alguma graça, fazer promessa, orar, ajoelhar diante das imagens. Então, tirou esse mandamento, né? E ensina isso ao povo, né? A igreja pura fala que ainda o sábado é o quarto mandamento, que é o sábado, que a gente deve honrar, que é o santo dia de Deus. E Jesus disse que não se pode mudar a lei. A igreja adulterada deixaram de guardar o sábado e ensinam a guardar agora o domingo, né, como dia de guarda. Isso não tem embasamento nenhum bíblico. Pelo contrário, aqui Tiago fala bem claro. Tiago e Lucas falam bem claro que aquele que tropeça em um mandamento é culpado de todos. Culpado de todos, que todos os mandamentos são importantes, que nenhum deles é só, não, você pode escolher um outro. Não é assim. A Bíblia não é assim. A Bíblia não é assim. Tudo isso a gente já estudou com vocês, gente. Se alguém perder algum tema, pode ir lá no canal. A igreja pura, que a Bíblia fala sobre os mortos, que os mortos estão dormindo, inconscientes. Que foi o que Cristo falou. Até a ressurreição. É um resumo do que a gente já passou com vocês, tá? Para fazer um spoiler de lembrança aí, ó. Até quando Jesus vai vir, quando receberão, então, a vida eterna. A igreja adulterada, ela prega o contrário. Ela prega quando morre, a pessoa vai para o céu, tem indulgências, tem purgatório, tem várias oportunidades, porque Satanás é tão assunto, ele não quer que a gente saiba que hoje é o dia de entrega. Cara, Satanás... A única oportunidade de salvar que eu tenho é agora. É agora. Porque se eu morrer, eu vou dormir. Acabou. Aí acabou minha oportunidade de salvação para sempre. Vai ter selado ali meu destino
né, para a morte eterna ou vida eterna. Né? Satanás, ele é eficiente. A gente não pode subestimar o inimigo que a gente tem. Satanás, ele não está preocupado se você vai gostar mais da igreja X ou da igreja Y. Ele não está nem aí. O que ele quer é que você não conheça a verdade. Se você vai usar o caminho Y, X, V, H, W, não interessa. Para ele, tanto faz o caminho que você tiver. A única coisa que interessa é que você não esteja no caminho correto. E o caminho correto é e como o Cristo falou, a porta é estreita. Ele falou que a porta não é larga, a porta é estreita, entende? Então, por isso que a gente está colocando ponto, mas só existe um caminho. Por isso que só existe um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não adianta. Porque, por mais que ele fale assim, a porta larga, são muitos que vão... Mas por que a gente está falando isso aí? É importante para que vocês identifiquem. Se o que você está seguindo está sendo de um vinho adulterado, ou do puro suco da uva, que é a doutrina pura. Exato. Não é placa de igreja que salva, não é. Não é. Mas agora você tem que fazer uma reflexão, você, né, que tipo de ensinamento eu estou tendo e praticando, né, que caminho que eu estou seguindo. Até né? porque, Vi, tem um detalhe. Cristo, a gente já estudou com vocês a respeito do santuário. O santuário foi estabelecido na Terra para que fosse o quê? Um anúncio, o evangelho eterno. Esse é o evangelho. Que a gente, o quê? É salvo da situação que a gente está. Então, Deus instituiu a sua igreja. Olha isso que é importante. Deus instituiu a igreja desde lá do povo de Israel, desde antes de Israel. Desde antes de Abraão. Deus já tinha instituído a sua igreja para que pudesse salvar o ser humano, né? salvar. E aí, qual que é o problema? Quando você tem uma prostituta, né, uma igreja, ela vai o que condenar. E aí entra a próxima pergunta. É pior do que não ter igreja, sabe por quê? Porque essas pessoas pensam que estão adorando a Deus, mas não estão. Agora imagina Deus. É igual Caim e Abel. Caim e Abel foram adorar. Caim não deixou de adorar. Mas era a maneira que Deus pedia? Não. E Deus não aceitou. Então, importa para Deus como eu estou adorando. Exato. Porque Deus só vai aceitar, não é eu vou para aquela igreja porque o louvor é legal. Porque eu gosto. Porque eu gosto. É o jeito, por isso que a gente tem que saber adorar a Ele. O jeito que Deus quer ser adorado. É isso que importa para Deus. Exato. Né? E aí a gente pergunta, por que então, qual a razão... Imagina Deus. Hein? Imagina Deus olhando que ele instituiu a igreja para salvar. Entende? E aí ele vê essa corrupção que existe desde antes de Israel. Com o intuito, Satanás é tão astuto que a gente já falou para vocês, quando Jesus, a gente está demorando um pouquinho porque esse assunto vai terminar, só para a gente fechar, tá, gente? É importante a gente fazer isso. Quando Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos começaram a levar a igreja pura, as mensagens dessa igreja pura, a doutrina pura de Cristo era pregada. E Satanás não gostou. E mártires foram mortos. Só que o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais mártires ali eram mortos, mais cristãos aparecia. Então, Satanás agora mudou de tática. Sabe o que ele fez? Ele começou a pegar e começou a adentrar dentro da igreja, colocando coisas do paganismo, colocando coisas do corpo, né, dentro do corpo da igreja que Cristo nunca aceitou. Aberrações que Cristo nunca aceitou e que nunca estão na palavra de Deus. Então, a igreja que era pura, ela começa a cair. E ela se torna uma igreja prostituta, porque ela aceita dentro do seu corpo de doutrinas aquilo que não vem do Mestre Jesus, que vem do paganismo. Mas então, e ela dá de beber a todos. Então quer dizer que teve um momento... É isso? E aí teve então um momento... Teve um momento no mundo onde não teve ninguém na igreja verdadeira? Não. Porque a gente fala assim, o povo de Deus... Por isso que a Bíblia fala muito do quê? Do remanescente. Porque sempre, você pega lá desde antes, veja bem, desde antes do dilúvio, desde muito antes do dilúvio, criou os filhos lá de Adão, mas ainda você tinha 7. Morreu Abel, mas você tinha 7. Depois, toda a terra foi corrompida, mas tinha Noé. Aí depois do dilúvio, toda a terra se corrompeu, sim, mas tinha Abraão, que ainda adorava o Deus. Você sempre houve remanescente. Então, nesse período onde a igreja se corrompeu, ainda existiam pessoas que guardavam o sábado, ainda existiam pessoas que guardavam a lei, ainda existiam as pessoas que acreditavam na... Isso, eram perseguidos. Ué, se não fosse assim, a gente até comentou, né? O cemitério, o que é cemitério? É coemitorium, né? Do latim, coemitorium, dormitório. Ou seja, quem fez isso? Os cristãos, porque eles acreditavam que a morte era no sono. Cara, sempre houveram. Agora, esse que é o ponto. O mais importante é se eu e você fazemos parte desse grupo remanescente. Esse é o ponto. Então, aqui na pergunta 7, por qual razão Babilônia será castigada? Aqui, ela vai ser castigada, por quê? Porque ela tem dado de beber
a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como ela se prostituiu e corrompeu, ela dá de beber às pessoas. E as pessoas, elas não percebem que elas estão o quê? Enganadas. Que elas estão... Alguém bêbado, né? Eu nunca bebi assim, bebida alcoólica, mas as pessoas... O meu pai bebia antes de se converter, aí, né, de aceitar a Cristo antes de morrer. Ele bebia. A pessoa, quando era bêbada, ela não consegue discernir. Ela fala coisas que ela não sabe. Então, esse vinho que as pessoas bebem faz com que a pessoa não raciocine direito e não perceba, fica um torpor religioso que ela não consegue discernir o erro. Então, ela vai ser castigada porque ela faz isso com as pessoas. E aí é o ponto, veja, só ponto. E esse que é o ponto, gente. Veja, para a gente poder... qual é o motivo dela ser destruída? Exatamente isso. Deus fez a igreja para salvar. E essa igreja está justamente desviando essas pessoas da salvação, para que elas sejam enganadas. E é por isso, sim, que o castigo resultante da doutrina adulterada realça, né, a tremenda importância que Deus confere ao quê? A pureza das doutrinas. Então, gente, veja. Tiago, mas você está sendo preciosista. Eu estou sendo preciosismo? Não. Deus, o que ele falou, Deus tem o jeito correto. Então, veja, não é eu. Assim, se tudo pode, se pode tudo dar um jeitinho, seria simples e estaria da Bíblia. Eu sou o maior interessado que pudesse ser tudo junto, porque eu sou todo errado. Agora, veja, Deus ele não permite. Deus ele se importa. Ele se importa. E ele se importa a ponto de um dia vai destruir a grande Babilônia por causa do que ela fez. E a nossa preocupação é não estarmos nessa Babilônia. Por isso que a segunda mensagem é: povo meu, sai dela. Que entra agora na 8ª pergunta. Então, qual é o convite amoroso de um Deus? Porque Deus ama as pessoas que estão em Babilônia. Deus ama todas as pessoas. Então, por que Deus ordena a seu povo que saia das igrejas? Né? Nós vamos responder aqui, olha, retirar... Eu não estou pedindo para ninguém ler, porque isso aqui a gente já leu, tá, gente? Porque amarelinho que a gente já leu aqui, só estamos adentrando mais para finalizar, tá? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Então, Deus está pedindo para que a gente não receba a mesma punição que ela receberá. Então, hoje, o convite de Deus para mim e para você é o quê? Retirai-vos dela, povo meu. A igreja caída, ela serve as ações do vinho de sua doutrina adulterada e com elas tem embriagado os seus adeptos que não percebem o erro. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo? Porque está com aquele vinho, né, de Babilônia. Ela lê, mas não entende. Cara, quantas pessoas já vieram para a gente falar assim, nossa, eu já tinha lido tanta Bíblia, mas eu nunca tinha percebido isso. Por quê? Porque esse é o ponto. Porque a grande esmagadora das pessoas, cara, como a gente, se a gente não se cuidar, o Paulo, veja, olha isso que Paulo fala a respeito disso, só cuidado para que vocês não sejam levados para qualquer vento de doutrina. Está na Bíblia, ele fala. Por quê? Porque é muito fácil se embriagar. É muito fácil. Pega uma doutrina bonita. Quem não quer ser próspero? Aí vem um pastor e fala assim, não, você vai ser próspero, em nome de Jesus você vai ser... É muito fácil falar o nome de Jesus e falar que você vai ser próspero. Mas está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia? Não está. Por isso que o nosso interesse com vocês, pode passar, nosso interesse com vocês é o quê? Que vocês identifiquem esses detalhes. Porque essas doutrinas são importantes. As doutrinas bíblicas, não é da igreja X, Y, não estou falando, esquece, placa. O importante são as doutrinas bíblicas. Porque as doutrinas bíblicas que têm sustentação, têm fundamento em Cristo, que foram obedecidas pelos apóstolos, não criadas pelos apóstolos, foram obedecidas pelos apóstolos, elas foram criadas na mente de Deus. Quando você lê lá, qual que é o único texto que foi, Deus escreveu com o próprio dedo? Está lá, os 10 mandamentos, escrito com o dedo de Deus. Isso daí é importante para que vocês identifiquem, então, saibam. Né? Então, já a profecia bíblica, ela alerta o cristão contra o perigo de se tornar cúmplice de uma pregação corrompida, e muitos ignoram que a palavra diz, só vale por tradição. Contudo, conhecer a vontade de Deus e seguir o caminho contrário ao ensinamento bíblico seria um ato de desobediência e rebelião, conforme o espírito de Babilônia. Né? Assim, os flagelos destinados à Babilônia espiritual alcançarão também os seguidores. Por isso, o convite de Deus para mim e para você hoje é: retirai-vos dela, povo meu. Então, aqui a gente colocou um slide. Olha só, legal. Será que a gente está hoje, numa igreja onde a verdade é misturada com a mentira? Se você está, o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Será que hoje você está numa igreja que não obedece à lei de Deus? O convite de Deus é: sai dela, povo meu. Se você está num mundo sem religião, o convite é: sai dela, povo meu. Porque, lembra que eu falei,
também Satanás, ele quer máxima eficiência, não interessa o caminho. Se você está em outro caminho, sai desse caminho também, vai para o caminho correto. Que não aceita Jesus, ou que só aceita partes da Bíblia, o convite de Deus é sair dela, povo meu. E vai haver um dia que vai ter só um só rebanho e um só pastor. E que instrução, a última pergunta para a gente encerrar, que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé de forma equivocada? Será que o Anderson consegue, antes, ou a Sara, a Ana Paula, não sei abrir aqui para a gente? Consigo. Consegue? Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compugnou-se-lhes o coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Veja bem, qual que é a orientação bíblica? Isso aqui, foi Pedro, depois de ter recebido o Espírito Santo, ter pregado e convertido mais de 3.000 pessoas, uma pregação. Quando ele abriu os olhos dos judeus, falou assim: vocês mataram o Messias. Os irmãos dele, que eram judeus, ficaram desesperados. Ele falou assim: o que a gente vai fazer, Pedro? Meus irmãos, o que nós faremos? Eles rogavam para Pedro. E aí é o ponto. Qual é a orientação bíblica? A orientação bíblica de Pedro, que foi para os irmãos dele, é para mim e para você hoje. Veja bem, o que ele fala? Ele fala assim: meus irmãos, você e eu, arrependam-se dos seus pecados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados e recebimento do dom do Espírito Santo. A gente já estudou a respeito disso. Então, veja, o convite que a Bíblia nos coloca é o seguinte: tome uma decisão, e aí entra, ressaltando, veja, reafirmando o que Cristo falou: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, esse é o convite de Deus, né? E hoje, né, Jesus, eu coloquei uma foto aí, Jesus batendo a porta. Só que essa porta não tem maçaneta por fora, porque está por dentro. Sabe por quê? Porque só você pode abrir a maçaneta do seu coração. Essa é uma decisão individual. O que você fará e tem feito com as verdades que você tem conhecido toda sexta-feira aqui na nossa sala, né? Será que nós estamos realmente praticando? Porque Satanás, ele conhece toda a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Que nós possamos nos firmar nas verdades que estamos conhecendo e dia a dia progredir, né? Que um dia nós possamos demonstrar isso, né? Nos batizando e nos entregando realmente para Cristo, para que nós possamos estar em pé quando Ele voltar em glória e majestade. E o convite hoje de Deus para mim e para você, se a gente está participando de algum tipo de Babilônia espiritual, sai dela, povo meu, né? Porque Deus quer chamar você para o rebanho dele, porque você é uma ovelhinha preciosa para Deus. Nós vamos orar agora, né, meu amor? E aí a gente fala da outra semana como que vai ser, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu nome, Santo Deus, pelas maravilhas, ó Pai, das Tuas promessas, pela maravilha, Pai, da Tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama das trevas, ó Pai, para a Tua gloriosa luz, ó Pai. Muito obrigado por Tu deixasse a Tua palavra, Pai, de maneira clara, Pai, para que pudéssemos ler e entender sobre a orientação do Teu Santo Espírito, Pai, quais são os Teus planos para nós, Pai. Grande Deus, nesse momento pedimos de uma maneira especial, Pai, pela vida de cada um dos nossos queridos que estão aqui. Tu sabes, ó grande Deus, que temos estudado a Tua palavra e nós cremos e sabemos, ó Pai, que a Tua palavra tem poder. Que, ó Pai, durante esse período temos certeza também que essas pessoas, todos os nossos irmãos, ó Pai, que estão aqui, viram, ó Pai, a Tua palavra, verificaram o poder que ela tem e as verdades que estão contidas nele. Que o Senhor possa tocar com o Teu Santo Espírito, ó Pai, no coração de cada um dos nossos queridos amigos. Eles possam realmente sentir, ó Pai, essa vontade, esse empenho, ó Pai, esse fogo, ó Pai, do Teu Santo Espírito, mostrando, Pai, para eles o caminho certo a seguir. Que não seja por nós, ó Pai, que não sejam as nossas palavras, ó Pai, que os convençam, mas que sim, seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, que mostre para cada um deles o verdadeiro caminho que eles devem seguir. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los, que eles possam, ó Pai, tomar uma firme decisão de estar ao Seu lado, ó Pai. Porque nós não temos, ó Pai, o controle da nossa vida. Nós não temos o controle do nosso futuro, ó Pai. Sabemos que hoje a oportunidade nossa de salvação é aqui, agora, hoje, ó Pai, porque não sabemos, ó Pai, como será amanhã. Por isso, Pai, queremos entregar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Queremos fazer um firme compromisso contigo, ó Pai, de seguir a Tua palavra, de seguirmos, ó Pai, as Tuas verdades. E, ó Pai, para aqueles que não foram batizados, ó Pai, para aqueles
que eles possam ter a oportunidade de se batizarem como o Senhor pediu, como o Senhor foi batizado, Pai, por João Batista, para que possamos testemunhar ao mundo e ao universo inteiro que somos seus filhos, ó Pai. Ser com cada um dos que estão aqui, guarde-nos, ó Pai, para a próxima reunião, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.